O mistério da cidade submersa, que sussurra seu nome nas profundezas, terror das Marianas. Antes de descermos para o lugar mais profundo da Terra, onde pressão esmaga aço e algo impossível aguarda na escuridão, respire fundo e prepare-se para uma das descobertas mais perturbadoras já feitas. Se você aprecia mistérios que desafiam ciência estabelecida, estruturas que não deveriam existir e lugares onde a realidade funciona diferente, deixe seu like e inscreva-se no canal. Hoje mergulhamos para quase 11 quilômetros de profundidade, onde exploradores encontraram ruínas que chamam visitantes pelo nome. Feche os olhos se conseguir, sinta a pressão das trevas e desça comigo para o abismo que reconhece quem você é. Há um ponto específico no planeta onde o mundo literalmente termina, onde a superfície familiar da Terra cede lugar a algo fundamentalmente diferente e alienígena. Não há luz solar que penetre até lá, toda fotossíntese impossível, apenas escuridão absoluta que existe desde antes de vida surgir em oceanos primordiais. Não há som no sentido convencional, apenas silêncio pressionado por peso incompreensível de água acima. Não há tempo como conhecemos fluindo normalmente, apenas existência suspensa em eternidade gelada. A Fossa das Marianas, aquela cicatriz profunda no fundo do Oceano Pacífico, descendo quase 11 quilômetros abaixo da superfície onde humanos vivem e respiram, é o lugar mais profundo e mais extremo da Terra. Abismo tão incompreensivelmente vasto que mente humana luta para processar sua escala adequadamente. A pressão naquela profundidade excede 1000 atmosferas, força capaz de esmagar aço sólido como se fosse papel amassado por mãos gigantes, capaz de comprimir madeira até que densidade se aproxime de chumbo, capaz de fazer gás dissolver-se em líquido e líquido comportar-se de maneiras que física de superfície não prevê. Ainda assim, apesar de toda a hostilidade extrema daquele ambiente que parece projetado especificamente para manter vida baseada em oxigênio permanentemente afastada, ser humano desceu. Não para conquistar território ou plantar bandeiras em nome de nações, mas simplesmente para observar, para testemunhar, para satisfazer curiosidade insaciável que define nossa espécie, mesmo quando prudência sugeriria deixar alguns lugares inexplorados. As primeiras expedições tripuladas pioneiras ao fundo da fossa, aqueles mergulhadores corajosos ou loucos que selaram-se em esferas de titânio e desceram através de quilômetros de escuridão crescente, relataram algo consistentemente inquietante através de missões separadas e tripulações que nunca se comunicaram previamente. Os instrumentos científicos sofisticados funcionavam conforme projetado, registrando temperatura, pressão, composição química. As câmeras de alta definição capturavam imagens nitidamente focadas de fundo oceânico, coberto por lodo fino e criaturas bizarras, adaptadas a pressões que instantaneamente matariam qualquer organismo de superfície. Mas havia a sensação persistente, psicológica, mas inegável, de não estar sozinho naquela escuridão absoluta. Como se algo consciente observasse pacientemente do outro lado da cortina negra, estudando os intrusos com interesse que não era hostil, mas também não era reconfortante. Em missão classificada oficialmente como puramente científica, conduzida por consórcio internacional de institutos oceanográficos, submersível de última geração equipado com tecnologia que representava décadas de engenharia especializada, iniciou descida final até a região conhecida como Challenger Deep, o ponto mais profundo dentro da fossa já identificado e medido. O plano da missão era tecnicamente simples, embora logisticamente complexo. Mapear topografia precisa do fundo usando sonar multibeam, coletar amostras geológicas de sedimento para análise de composição mineral
registrar vídeo de alta resolução de qualquer vida presente e retornar seguramente à superfície com dados. Nada no briefing da missão, nada nos objetivos científicos estabelecidos, nada nas previsões de pesquisadores previa descobertas significativamente fora do comum, além de talvez novas espécies de invertebrados adaptados à pressão extrema. Mas a aproximadamente 10.800 metros de profundidade, quando submersível estava a apenas centenas de metros do fundo final e tripulação começava procedimentos de aterrissagem controlada em superfície que nunca haviam tocado, os sensores externos começaram a registrar algo completamente inesperado. Reflexos de luz azul apareciam em instrumentos ópticos, luz emanando de fonte desconhecida, onde absolutamente nenhuma fonte deveria existir. Não era bioluminescência comum produzida por criaturas abissais, fenômeno bem documentado e facilmente identificável. As luzes não piscavam aleatoriamente ou pulsavam organicamente como organismos vivos fazem. Moviam-se em padrões deliberadamente geométricos que sugeriam intenção ao invés de acaso biológico. Linhas retas impossíveis na natureza. Ângulos precisos de 90 graus. Curvas perfeitamente simétricas que matemática poderia descrever, mas evolução natural raramente produziria. Quando holofotes externos poderosos do submersível foram acionados, varrendo o fundo do abismo com cones de luz branca, penetrando trevas pela primeira vez em bilhões de anos, tripulação viu, através de portinholas reforçadas, algo que fez respirações pararem involuntariamente. O que parecia ser estrutura artificial emergia parcialmente de sedimento escuro acumulado através de eras geológicas. Não era formação rochosa natural criada por processos tectônicos ou vulcânicos. Era algo organizado com propósito arquitetônico aparente. Paredes surpreendentemente lisas, considerando o ambiente extremo, emergiam verticalmente do fundo como se tivessem sido cortadas ou moldadas por ferramentas. Arcos parcialmente enterrados por milhões de anos de sedimentação lenta se estendiam para a escuridão além do alcance de luzes, sugerindo estruturas muito maiores que apenas fragmentos visíveis. Torres ou colunas quebradas projetavam sombras longas e distorcidas pela luz artificial, silhuetas que pareciam quase deliberadamente posicionadas. A arquitetura não lembrava absolutamente nada humano, nenhum estilo conhecido de civilização terrestre, e ainda assim possuía qualidade inequívoca de intencionalidade que apenas construção consciente produz. Foi então, naquele momento de descoberta chocante, que som começou. Inicialmente era apenas ruído extremamente baixo, captado por hidrofones sensíveis, montados externamente no casco do submersível, microfones subaquáticos projetados para detectar sons biológicos e geológicos. Era murmúrio quase imperceptível na frequência limite da detecção, facilmente confundido com interferência eletrônica ou ruído de fundo dos próprios sistemas do submersível. Mas à medida que o veículo se aproximava cautelosamente das estruturas impossíveis, o ruído ganhou características distintivas. Ritmo emergiu do que parecia aleatório. Cadência tornou-se aparente, repetição sugerindo padrão intencional. E então, de maneira que fez sangue gelar em veias, apesar de temperatura ambiente controlada, algo que indubitavelmente parecia voz. Não voz alta projetada através de meio físico da maneira que humanos produzem som. Não palavras claras, articuladas em qualquer linguagem conhecida, mas algo que parecia se infiltrar diretamente na consciência, bypass completo de ouvidos físicos, comunicação que acontecia dentro da mente ao invés de através de ar
ou água. Cada tripulante, quando interrogados separadamente após missão por psicólogos e investigadores, relatou ter ouvido algo diferente, mensagens personalizadas que não faziam sentido serem idênticas. Mas todos compartilhavam detalhe específico impossível de ser coincidência. Cada um ouviu distintamente seu próprio nome completo sendo chamado. Não apelidos genéricos ou títulos de posição como capitão ou engenheiro. Nomes pessoais exatos, incluindo sobrenomes, pronunciados corretamente com sotaque apropriado. Chamados suavemente sem urgência aparente. Repetidos com paciência infinita, como se tempo não tivesse significado para quem ou o que estava chamando. Como se abismo estivesse reconhecendo cada presença humana individualmente, catalogando visitantes de maneira que implicava consciência e memória. Os sistemas eletrônicos sofisticados do submersível começaram a falhar progressivamente, sem causa técnica aparente que engenheiros conseguissem diagnosticar. Bússolas magnéticas que deveriam apontar norte giravam continuamente em círculos completos, como se campo magnético terrestre tivesse desaparecido ou múltiplos polos magnéticos existissem simultaneamente. Relógios digitais de precisão atômica começaram a atrasar visivelmente, primeiro perdendo segundos individuais, que poderiam ser atribuídos a glitches, depois minutos inteiros, de maneira que violava funcionamento de cristais de quartzo. E gravações de áudio dos hidrofones apresentaram fenômeno que físicos declararam posteriormente ser literalmente impossível, segundo compreensão atual de causalidade. Sussurros pareciam antecipar respostas, reagindo a perguntas antes que lábios se movessem para articulá-las, como se tempo dentro daquele abismo fluísse em direção ligeiramente diferente, ou como se algo pudesse perceber intenções antes de se tornarem ações. Um dos tripulantes, oficial de comunicações treinado para manter contato com o navio de superfície 6 quilômetros acima, tentou desesperadamente transmitir relatório de situação anômala através de cabo de comunicação reforçado. A transmissão chegou à superfície severamente truncada por interferência que não tinha fonte identificável, maior parte das palavras perdidas em estática. Mas uma frase específica foi registrada com claridade suficiente, preservada em arquivos que eventualmente seriam parcialmente desclassificados, para constar oficialmente nos relatórios de missão. Não é cidade morta como ruínas que estudamos em terra. Ela está esperando por algo ou alguém. Poucos segundos após essa transmissão perturbadora, todas as comunicações cessaram completamente por período de exatamente 3 minutos e 40 segundos, segundo cronômetros de superfície. Embora a tripulação do submersível posteriormente jurasse que silêncio de rádio durou muito mais tempo subjetivamente, talvez 15 ou 20 minutos de isolamento absoluto nas profundezas. Quando o contato foi finalmente restabelecido tão abruptamente quanto havia sido perdido, submersível já havia iniciado a ascensão automática de emergência, protocolo de segurança acionado manualmente ou talvez automaticamente por sistemas que detectaram parâmetros fora de limites seguros. Os tripulantes estavam tecnicamente vivos quando alcançaram superfície horas depois, fisicamente ilesos segundo exames médicos extensivos, mas profundamente alterados de maneiras que testes psicológicos lutavam para quantificar adequadamente. Nenhum conseguiu explicar coerentemente o que especificamente motivou decisão de retirada imediata. Apenas afirmaram de forma quase idêntica em entrevistas separadas, usando frases surpreendentemente similares, considerando que não tiveram oportunidade de coordenar histórias, que não era seguro permanecer próximo quando algo nas profundezas demonstra conhecimento de quem você é individualmente, quando o abismo
reconhece sua identidade específica ao invés de meramente registrar presença genérica de intrusos. As imagens capturadas pelas múltiplas câmeras de alta resolução da chamada cidade ou estruturas foram parcialmente divulgadas ao público anos depois, sob pressão de jornalistas e pesquisadores independentes, citando leis de liberdade de informação. Vídeos mostram estruturas desfocadas que poderiam ser interpretadas como formações geológicas por observadores céticos. Luzes azuis piscando ao fundo que cientistas convencionais atribuem à bioluminescência mal compreendida. Sombras que parecem se mover de maneira independente de fontes de luz, mas que poderiam ser artefatos de compressão de vídeo. O restante do material capturado, presumivelmente incluindo imagens mais claras e áudios completos dos sussurros, permanece classificado por razões de segurança nacional nunca adequadamente explicadas, considerando que missão era supostamente puramente científica. Cientistas consultados oficialmente oferecem explicações cautelosas e tecnicamente plausíveis quando forçados a comentar publicamente. Ilusões perceptivas causadas por pressão extrema, afetando cérebros humanos de maneiras não completamente compreendidas. Efeitos neurológicos da profundidade, onde nitrogênio dissolvido em sangue pode causar narcose mesmo em misturas respiratórias controladas. Desde aquela missão perturbadora, nenhuma expedição tripulada voltou àquela área específica do Challenger Deep. Veículos remotamente operados, não tripulados, ocasionalmente registram sinais estranhos quando passam próximos, interferências eletromagnéticas sem fonte, pulsos rítmicos de luz azul que não correspondem a padrões bioluminescentes conhecidos, ruídos acústicos que não se encaixam em espectros de atividade geológica ou biológica catalogada. Padrões naturais de erosão geológica mal interpretados por mentes humanas, evoluídas para reconhecer faces e intencionalidade mesmo onde não existem. Mas nenhuma teoria proposta explica satisfatoriamente por que sussurros mencionavam nomes corretos, incluindo apelidos de infância, que não constavam em registros oficiais da missão. Informações que, teoricamente, nenhum fenômeno natural poderia acessar ou replicar. E, ocasionalmente, revisores de dados notam pausas longas demais no que deveria ser ruído de fundo constante do oceano profundo. Silêncios que duram exatamente 3 minutos e 40 segundos antes de sons retornarem normalmente. Talvez fundo do oceano não seja simplesmente lugar físico definido por coordenadas geográficas e medidas de profundidade. Talvez seja fronteira entre realidade que compreendemos e algo fundamentalmente diferente que não temos frameworks conceituais para categorizar. E talvez existam cidades ou estruturas ou entidades que não foram construídas ou evoluíram para serem vistas por olhos dependentes de luz, apenas para serem ouvidas por mentes que descem longe demais. Chamando visitantes uma vez por nome completo, reconhecendo identidades de aqueles que ousam olhar para baixo através de quilômetros de escuridão por tempo demais, convidando ou advertindo de maneiras que nunca saberemos com certeza. Se esta jornada para profundezas onde algo impossível aguarda perturbou você fundamentalmente, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui navegamos por descobertas que ciência não consegue explicar, por lugares onde realidade se comporta estranhamente, por estruturas que não deveriam existir, mas existem. Comente se você acredita que há civilizações antigas nas profundezas ou se há explicação racional ainda não descoberta. Obrigado por ter coragem de descer onde poucos ousam ir. Até a próxima travessia e que nada nas profundezas nunca aprenda seu nome.